Eu sou o Paulo Lisboa, sejam muito bem-vindos ao podcast Como Construir um Negócio Lucrativo. E hoje estamos aqui com Adson Silva. Adson, para começar, vamos começar falando um pouco sobre a parte de consultoria, né? Quando você entra numa consultoria, como é que você faz? Quais são os primeiros pontos que te chamam a atenção na parte financeira? Boa, boa. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje participando desse podcast, um dos melhores podcasts da região norte, que fala sobre desenvolvimento institucional, desenvolvimento médico, desenvolvimento empresarial, e traz muito conhecimento, agrega muito conhecimento para os profissionais, não só da área médica, mas de diversas áreas funcionais do estado de Rondônia. Cara, falar sobre consultoria é um tema muito bom, muito legal, e todo projeto de consultoria ele se torna um desafio, né? E existem desafios de diversos tamanhos, mas sempre que iniciamos um projeto de consultoria, a gente procura trabalhar a mesma metodologia que os próprios médicos eles utilizam, que é uma anamnese, né? E a gente chama isso de diagnóstico empresarial. Então a gente costuma analisar 5 eixos de gestão, e a gente acredita que esses eixos eles são transversais a qualquer tipo de negócio, seja ele grande, pequeno ou médio. Então, nesse diagnóstico inicial, nós trabalhamos a gestão, nós trabalhamos processos internos, nós trabalhamos estratégias, nós trabalhamos tecnologia e nós trabalhamos pessoas. Então, a partir desse diagnóstico, a gente tem como formular um pacote de soluções, a gente tem como apresentar para o empresário, para o médico, aquilo que ele precisa fazer no curto e no médio prazo já para virar a chave e melhorar os resultados dele de forma mensal, seja ele relacionado à rentabilidade do seu negócio, ou até mesmo outros resultados relacionados a ganho de escala, a expansão e a crescimento. Conversando com alguns médicos e outros profissionais, né, a gente sempre trata desse tema de transformar a empresa numa máquina de lucro previsível, né? Como que você enxerga que a gente começa fazendo isso aí, atuando com 5 eixos? Cara, a gente sempre faz uma outra analogia em relação à empresa, né? Eu preciso olhar para a empresa, eu preciso entender que ela é algo que precisa ser cuidado para dar resultado. Então a gente costuma comparar a empresa a uma árvore. Você planta uma árvore, você rega e você cuida para que aquela árvore se torne produtiva, você tenha resultado no médio e no longo prazo. E da mesma forma a empresa. Você não pode, por exemplo, né? Eu tenho uma empresa, eu começo ali a fazer uma confusão patrimonial, né? A ferir o primeiro princípio contábil, que diz que o patrimônio da empresa, ele de forma alguma ele pode ser confundido com o patrimônio do sócio. Então eu começo ali a confundir, né? Fazer uma confusão patrimonial e a tirar da empresa de forma excessiva. Eu não tenho uma regra de prolabore, eu não tenho uma regra estabelecida para retiradas. Então isso acaba acabando com a rentabilidade do negócio. Isso acaba trazendo muitos problemas, né? E isso acaba dificultando a gestão no dia a dia. Então a gente começa com o diagnóstico, tendo essa primeira visão de como o negócio está, e a partir disso a gente vai construindo soluções customizadas para mudar a realidade e organizar esses processos de forma organizada dentro do negócio que a gente está iniciando o projeto de consultoria. E você falou alguns termos ali, então, quando você vai começar um negócio, né? Quais são esses indicadores ali que você analisa para chegar nesses, por exemplo, nesses objetivos ali que tem um lucro, tem um faturamento ali aceitável, né? Quais são os principais indicadores que você analisa ali numa consultoria dessa? Cara, lá na administração a gente aprende o quê? Que aquilo que a gente não mede, a gente não pode gerenciar. Então, os indicadores eles servem exatamente para isso, para que você tenha uma direção e para que você consiga construir uma estratégia de gestão que seja sólida. Então, imagine você, se você hoje, né, você entra num cockpit uma aeronave. Então, você vai ver dentro daquela aeronave vários instrumentos. Você vai ver botões, você vai ver alavancas, você vai ver ali vários instrumentos. E eu ou você, né, Paulo, se a gente entrar naquele avião, a gente pouco vai poder fazer, porque o nosso conhecimento técnico em relação a esses instrumentos, eles são um pouco limitados, né? Podemos dizer assim. Mas o piloto não, é o cara que estudou a fundo cada função e ele entende que aqueles controles vão fazer com que ele consiga chegar no final da rota com segurança, ele consiga regular a pressão atmosférica dentro da aeronave. Então, aqueles instrumentos servem para guiá-lo durante todo o voo e garantir que ele chegue a salvo com toda a sua tripulação no destino de forma segura. Os KPIs, os indicadores, eles servem para a mesma coisa. Eles nos ajudam a entender o dia a dia do negócio e a medir os nossos resultados. Então, um exemplo, né, um exemplo de KPI, um exemplo de indicador, que é simples, mas pode ser implementado hoje mesmo no seu negócio, na sua clínica. Então, faturamento. Então, um indicador de faturamento. Eu vou medir
a performance desse faturamento. Então, se um determinado mês eu faturei X, no próximo mês eu tenho uma meta de faturar pelo menos esse X e mais um pouco. Então, você passa a trabalhar orientado para resultados. Os indicadores eles te levam a trabalhar de forma orientada a resultados. Dentro de uma clínica, você pode ter tempo médio de consulta, você pode ter tempo de giro de estoque, você pode ter churn, que são cancelamentos, que a gente chama também lá na clínica de No no-show, né? show, taxa de no show, né? Taxa de no-show, você pode ter o NPS para medir a satisfação dos seus pacientes, dos seus clientes. Então, são inúmeros indicadores que você pode implementar no dia a dia para trazer essa clareza e medir esses resultados. Aquilo que você não mede, você não pode gerenciar. Pô, excelente. E é interessante porque a gente sempre busca implementar esse mapa de indicadores ali, que é o que a gente chama de dashboard, né? Então, esse dashboard é onde a gente vai alinhar, junto com o nosso cliente, como que ele vai acompanhar o negócio dele, né? Então, nós, como consultores, como mentores, como aceleradores ali do negócio desse cliente, né? Nós somos os especialistas que vamos trazer para ele uma visão de negócio que vai sair um pouco da visão dele como expert, como profissional ali da área. E aí, através dessa dashboard, né, a gente vai mostrar ali os indicadores, vai deixar claro para ele como que ele vai acompanhar isso, né? E aí como que ele vai trabalhando em relação ao negócio dele, de acordo com o que a gente vai mostrando para ele nesse dashboard, né? E depois dessa parte financeira, o que que você considera importante de entrar ali para a gente começar a falar dessa parte de processos? Cara, a gente inicia com aquilo que a gente chama de reestruturação financeira. Então, o diagnóstico ele vai mostrar pontos sensíveis que o empresário ele precisa trabalhar ali no curto prazo. Então, na maioria das vezes, quando o empresário ele é um pequeno, ou até mesmo um médio empresário, né, ele tem problema em gestão de fluxo de caixa, né? Existe uma estatística aí do Sebrae que fala que a maioria, 90% das empresas que quebram, até o terceiro ano, elas quebram por falta de gestão de fluxo de caixa. Então, o cara ele não tem gestão de fluxo de caixa, ele não consegue acompanhar o fluxo de caixa dele de forma diária. Então, se eu não consigo acompanhar o fluxo de caixa de forma diária, as minhas decisões de investimento, as minhas decisões de pagamento, as minhas decisões que envolvem crescimento, aumento de rentabilidade, elas são fragilizadas. Então, o primeiro passo, a gente ataca, né, a gente sempre conversa com o empresário, a gente combina com ele o seguinte, cara, vamos atacar aquilo que mais está doendo, no agora. E geralmente são questões relacionadas ao fluxo de caixa. Então, a gente cria o processo de organização de fluxo de caixa, mapeia os processos de contas a pagar, de contas a receber, de giro de estoque e todos os processos relacionados a essa gestão e essa administração rápida de recursos dentro do consultório ou dentro da empresa. Tá? Depois que ele começa a organizar esses primeiros processos, ele já começa a ver o resultado nos primeiros meses. Isso é surpreendente. Aquilo que ele não tinha controle passa a ser controlado. E ele começa a medir custo, ele começa a colocar alguns indicadores. Isso traz uma eficiência, isso traz uma economia de recursos e traz uma virada de chave. Depois da organização financeira, depois que você tem a casa organizada, aí você fala para o empresário que ele precisa crescer. Então, na maioria das vezes, o que a gente sugere? Cara, a gente precisa definir os seus direcionadores estratégicos. Então, é quando a gente vem e traz visão, missão e valores. A missão é a vocação do empresário. É aquilo que ele nasceu para existir. A visão é o sonho grande. É aquilo que eu quero ser quando eu crescer. E os valores é aquilo que norteia toda essa construção. Então, os valores, eles trazem inovação, os valores, eles trazem cultura voltada para resultados, e os valores, eles fortalecem e estabelecem a cultura de um lugar. Então, esses direcionadores estratégicos, eles são vitais para que você consiga construir uma estratégia sólida de crescimento. E às vezes alguns empresários até questionam e falam, tá, mas trabalhar planejamento estratégico é só para gente grande. Não. Cara, se você não conhece aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Não é isso que dizem, né, popularmente? Isso acaba sendo uma verdade. Então, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo, e esses direcionadores estratégicos, a construção desse planejamento, ele vai trazer essa clareza e com certeza vai melhorar os resultados a médio e a longo prazo. Boa. Você falou um negócio bem interessante, né? Que me lembrou aquela teoria das pedras grandes, né? O que que a gente precisa mexer aqui que vai um pequeno ajuste vai gerar um grande resultado, né? Então a gente sempre analisa isso daí quando a gente vai mexer nas consultorias, né? Quando a gente vai trabalhar com uma empresa, né? Muito interessante isso. Como que essa rotina da clínica influencia nessa parte de faturamento e de processos ali? Então, nesse eixo, a gente trata mapeamento de processos. Então, durante essa jornada de mapeamento de processos, a gente organiza os fluxos de trabalho e organiza as funções. Às vezes, o médico
Ele tem lá uma secretária que é secretária, barra atendente, barra social media, barra recepcionista, barra comprador. Então a gente sabe que todo sistema, quando ele é constantemente estressado, em algum momento ele vai entrar em colapso. E o que a gente trabalha dentro desse pilar? É a organização dessas rotinas e desses processos. Então, os processos de pagamento, eles precisam estar na mão de uma pessoa específica. Os processos de atendimento e de acolhimento aos pacientes, eles precisam estar organizados na mão de outra pessoa. Então, as coisas, elas precisam estar muito bem organizadas. É claro, né? Se você não tem um fluxo de atendimento que te obrigue, né, a contratar vários profissionais, você não vai fazer isso. Mas é necessário você fazer esse mapeamento e ter esse momento de reflexão, de entender, de fato, é, quais os processos eu preciso mapear, organizar, para que eles tragam mais rapidez, tá? Então, um dos benefícios do mapeamento de processo não é apenas a organização, que já é um ganho muito significativo, mas o mapeamento de processo ele traz agilidade nos meus atendimentos, ele mantém a qualidade e ele constrói cultura e ele reduz custos, tá? E além do mais, o conhecimento ele passa a ser institucionalizado. Imagine só, eu tenho uma clínica e eu tenho uma secretária, barra atendente, barra recepcionista, barra etc, etc, etc. E um belo dia ela chega para você, Paulo, ganhei na Mega Sena e tô indo embora para Dubai. E te deixa na mão, cara. Todos os processos, toda a base de conhecimento estava na mão dessa pessoa, estava na mente dessa pessoa. Então, para que isso não aconteça, a gente faz a transferência para os processos descritos. E aí a gente fala que os processos eles passam a estar institucionalizados. Ela não é, os processos, o conhecimento ele não é mais do Paulo, não é mais do Adson. O processo é da clínica do Dr. José, é da clínica da dona Débora. Ele sai da pessoa e vai para a função, né? Então a gente institucionaliza essa demanda que ele tem, né? Perfeito, é isso. Isso aí. Edson, e dessa parte de processo de finanças, né? Hoje a gente tem bastante ganho na parte de tecnologias, né? Com as IAs e mais softwares ali de SaaS sendo desenvolvido cada vez mais rápidos, né? Como que você enxerga essa adequação da IA dentro dos processos das finanças? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Cara, o mundo ele não volta. O mundo ele não vai retroceder. E o que a gente costuma falar durante esses projetos, né, de consultoria? Cara, a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. A maioria dos diagnósticos que a gente preenche dentro das organizações, dentro dos consultórios, dentro das empresas, eles trazem um resultado muito baixo para o pilar tecnologia. Na maioria das vezes a tecnologia ela é subjugada. Então, o que nós recomendamos durante esses projetos? Use a tecnologia. Use a tecnologia ao seu favor. Às vezes o RP, às vezes o CRM, às vezes o programa aonde você faz contas a pagar ou contas a receber é subutilizado. Então, a gente recomenda que esses mecanismos eles sejam utilizados 100% para trazer ganho de eficiência, redução de custo e agilidade. E com o advento né, da inteligência artificial, a gente ganhou vários aliados. Então, hoje eu posso ter vários agentes preenchendo tarefas manuais, eu posso ter ali o próprio chat GPT ou qualquer outro bot, né? Chatbot, me auxiliando no atendimento dos pacientes para que não haja aquilo que a gente chama de vácuo, né? Outro dia eu entrei em contato com uma empresa, recebi um anúncio no Instagram sobre lavagem de carros, lavagem de carro, banco de carro. Eu falei, cara, lavar o banco do meu carro eu não preciso, mas eu preciso lavar o estofado. Entrei em contato com aquela empresa na mesma hora e não obtive resposta. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, os caras entraram em contato comigo. Eu já não queria mais aquele serviço. Então, às vezes, por conta da sobrecarga né, das secretárias ou das auxiliares de consultório, você acaba deixando o cliente, o paciente, no vácuo e você não dá a resposta. E hoje a gente vive num mundo competitivo. Não existem uma, duas, três clínicas ou quatro especialistas na cidade. Existem vários, existem diversos, existem dezenas deles. Tá? Então, ter esse contato inicial através de um chatbot, de uma programação ali, para fazer os primeiros atendimentos, é claro que a gente sempre preza, quando a gente está atendendo clínicas médicas, né? A gente sempre preza pelo atendimento humanizado, pelo atendimento direcionado para aquele paciente da melhor forma possível, mas é possível sim utilizar ferramentas de inteligência artificial para melhorar e acelerar os resultados desses processos. Com certeza. Perfeito. Se a gente fosse citar 4 soluções que a gente implementa para clínicas, né? Hoje a gente teria agente de chatbot para fazer esse atendimento inicial, reduzindo esse tempo de espera do contato inicial do paciente. Né? A gente teria um agente de pré-qualificação para esse paciente, já identificar se ele já é um cliente ou se ele ainda não é um cliente da clínica. Né? A gente tem um agente também de gestão desses dados, né? Então a gente consegue integrar com um agente junto dessa dashboard ali para analisar o que precisa melhorar,
qual a alavanca que precisa ser ajustada, nível de urgência, né? E um agente que vai estar auxiliando o médico ali também dentro da consulta, para, por exemplo, transcrever o que está acontecendo dentro da consulta e gerar um prontuário mais rápido. Então, essas seriam 4 soluções que a gente já implementa nas clínicas que vão agilizar muito a essa parte de processos dentro de uma clínica, né? Além dessas, a gente tem também a parte dessa mudança de mentalidade ali do gestor, principalmente quando a gente fala de médico, né, que ele precisa sair dessa parte de operacional para ter essa mentalidade mais empresarial, né? Quais você considera que são os principais desafios ali para ele fazer essa transição dentro da própria empresa dele? Ótima pergunta, cara. Então, a gente conhece a realidade, né, dos empresários, micro, pequenos, médios empresários regionais. A gente sabe que a carga de trabalho ela é muito alta. E a gente conhece muito sobre os desafios que são enfrentados por esses caras aí no dia a dia. Então, às vezes, o cara tem que atender, o cara tem que pagar, o cara tem que resolver problemas de banco, de cartório. São diversos os desafios. Mas o que a gente precisa entender? O que é gestão? Gestão nada mais é do que cumprir metas e alcançar objetivos. Então, eu preciso organizar a minha rotina, eu preciso organizar o meu time, eu preciso organizar o meu negócio, a ponto de que eu consiga realmente desenvolver o papel de gestor. A gente sabe que esse papel, muitas das vezes, é muito desafiador, por conta de todas as dificuldades que eu já falei agora há pouco. Mas existem 3 níveis de gestão, 3 níveis organizacional. Né? Existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Eu não posso ser operacional e ser estratégico ao mesmo tempo. Eu preciso definir um papel e me dedicar a essa função. Então, os projetos de consultoria, eles nascem justamente com esse objetivo. É trazer a inteligência artificial, é trazer o mapeamento de processo, é trazer a organização do time, é organizar a rotina, é organizar faturamento, é organizar tudo aquilo que é manual, tudo aquilo que é operacional. O objetivo é organizar para que esse tempo ele seja gasto pelo gestor, não para atividades do dia a dia de forma operacional, mas de forma estratégica. Em vez de um médico estar pensando, cara, eu tenho tantas contas para pagar daqui tal horas, eu tenho tanto tempo para fazer tal atividade, eu preciso resolver essa coisa, eu preciso resolver aquilo outro. Não, você passa a delegar as funções, você passa a delegar as atividades, é claro, sem perder a responsabilidade de monitorar, porque se você delega e você não monitora, não acontece nada de diferente. Então, delega, mas continua monitorando. E gasta tempo no estratégico. Gasta tempo no estratégico. Gasta tempo pensando em quanto você quer aumentar o seu faturamento no próximo mês, em quantos pacientes novos você quer trazer para a sua clínica, qual é a nova tendência relacionada ao seu ramo de atividade, à sua especialização. É, Se você quer abrir uma nova operação, se você quer crescer tantos por cento em um determinado período de tempo. Então, são essas atividades, são atividades estratégicas. É pensar em crescer o negócio. Quem carrega o piano é o time operacional. Quem faz a gestão de forma gerencial, né, os gerentes, são os coordenadores do negócio. Mas o gestor principal ele precisa estar com essa cabeça livre para pensar no crescimento e na expansão do negócio. Então, essas atividades elas são extremamente vitais para que o negócio ele cresça e se desenvolva no decorrer da sua vida. Perfeito. Outro ponto bem interessante dentro do que você está citando aí, é essa parte de você criar novas estratégias para você implementar dentro do seu negócio, né? Quando você vai para essa visão mais estratégica, né, muitos dos nossos mentoriados, os nossos clientes ali do programa de aceleração, eles vão ter essa orientação para desenvolver novos produtos. Né? A gente fala dessa parte estratégica ali, por exemplo, um médico ele vai sair da parte de ter consultas avulsas para ter protocolos de acompanhamento, programas de acompanhamentos premium, né? Produtos que vão estar ali disponíveis para uma base de pacientes que muitas vezes ele já possui, só que ele não aproveita, né? Base de pacientes que não estão ativos no momento, já consultaram uma vez e não retornaram, né? E são produtos que eles têm uma capacidade de injetar um caixa absurdo dentro da clínica, né? Como que você enxerga essa questão de você implementar esses protocolos dentro da clínica? Ótima pergunta. É, a gente costuma falar dentro do programa de aceleração. 3, 2. Ótima pergunta. A gente costuma falar dentro do programa de aceleração médica que a gente precisa inovar. E eu não posso inovar com a cabeça velha. A maioria dos profissionais, né, que passam inicialmente, porque logo a mentalidade ela é transformada e mudada durante o processo de aceleração, eles chegam querendo inovar, mas com a cabeça no passado.
Então eu preciso entender que as tendências tecnológicas, tudo aquilo que o mercado, tudo aquilo que a tecnologia, tudo aquilo que a especialização, tudo aquilo que a evolução do mundo está promovendo, ela é possível de ser adaptada dentro do meu negócio. Então existem a oportunidade de colocarmos em prática diversas estratégias. E quando passamos para os programas de acompanhamento, além de um atendimento mais qualificado, mais personalizado, o médico passa a ter um ganho monetário muito maior. Ele deixa de trabalhar de forma mais, vamos dizer, artesanal, de forma mais ali tradicional, e começa a implementar ferramentas que servem de inovação para o seu ramo de atuação. E isso aumenta a percepção do cliente, aumenta a percepção do paciente, ele consegue ter um tempo melhor de acompanhamento, medir os resultados e, no final, o que a gente sempre fala, né? Cara, se todos os esforços que a gente faz durante a gestão dos nossos negócios, eles não mexerem ali na última linha do DRE, que é o EBITDA, que é o lucro líquido, então não valeu muito a pena. Então, com a implementação desses programas de aceleração médica, esses pacotes de acompanhamento, a gente tem visto que da implementação até a coleta dos primeiros resultados, a gente vê um ganho de escala e um aumento do EBITDA e do lucro líquido da clínica com certeza. Boa. E a gente resumindo, né, todos esses pontos que a gente passou, seria a parte de marketing, né, a parte de atração de novos pacientes, o que que a gente vai fazer com essa estratégia de retenção dos pacientes que a gente já tem. Parte de vendas, né, quando a gente entra muito nessa parte de trabalhar novos produtos, como que eu vou ofertar novos produtos para o mesmo cliente. Parte de gestão, né, controlando os números. A parte de IA também, junto, até atuando nessa parte de personalização também do meu serviço, né, a IA ela consegue acelerar muito toda essa integração dos dados, né, análise dos dados que a gente já tem hoje para a tomada de decisão. Considerando todos esses pontos ali, quais você considera os principais erros em relação à implementação dessas estratégias? Cara, eu acho que se você fala sobre crescimento, você precisa ter uma estratégia delimitada. Você precisa ter um planejamento mínimo, descrito, delimitado, com objetivos claros. Mas eu não posso pensar em planejamento se eu estou sangrando lá no meu fluxo de caixa. Se eu não tenho controle dos meus custos, se eu não tenho controle das minhas despesas, se eu não sei qual é o custo dos meus atendimentos. Tá? Então, primeiro passo é fechar as torneiras da área financeira, reduzir custos, mapear processos e organizar a estratégia. Tá? Então, eu acredito que muitos empresários, muitos profissionais, médicos, profissionais da saúde, que têm as suas clínicas, têm os seus consultórios, eles pecam desse ponto. Eles às vezes têm até uma estratégia muito bem organizada, mas a parte de organização gerencial e financeira ela deixa a desejar. Os controles são falhos, os controles são fracos e falta habilidade com os números. Então eu acredito que sanar essa primeira dificuldade em organizar esses fluxos de trabalho relacionados à gestão financeira, isso vai te dar muito mais possibilidade de pensar numa estratégia, de desenvolver um bom plano de marketing, de criar novas estratégias de atração para novos pacientes, para difundir mais e mais a venda dos pacotes, né, dos planos de acompanhamento. Eu acredito que essas são as dicas principais que a gente pode dar para esse profissional. Organize o seu financeiro, ganha fôlego financeiro, organiza a sua casa, organiza o seu contas a pagar, o seu contas a receber, começa a colocar alguns indicadores, reduz custo, e aí você vai estar pronto para o crescimento logo, logo do seu negócio. Adson, perfeito. Para finalizar, qual seria um conselho de ouro que você daria para esse médico que quer aumentar a sua lucratividade e ter uma clínica, uma máquina de lucro previsível na sua clínica? Legal. Se eu pudesse resumir todo esse bate-papo que tivemos hoje aqui, de forma muito gratificante, eu diria o seguinte para você, profissional, médico, profissional da área de saúde, ou qualquer outro empresário das diversas áreas existentes, né? Então o lucro que você procura está dentro da sua clínica. Basta você medir. É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui hoje. E caso você queira mais informações sobre tudo que a gente conversou aqui, queira saber mais como implementar essas ferramentas na sua empresa, vai ter um link aqui embaixo, em algum lugar. Só você clicar e falar com a nossa equipe que a gente está à disposição.